não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E várias pessoas que vieram para cá e disseram, vou ir para estudar Olavo. No dia seguinte, eu tenho uma coisa melhor, eu vou para Nova York, tenho umas garotas gostosas, agora vou emprego, vou ganhar um dinheirão. E, em suma, vai ser mais um idiota americano no meio de tantos, né? Então, isso, por exemplo, são decisões que as pessoas tomam baseadas no quê? No pragmatismo brasileiro. Porque eu acredito que esta decisão não tem significado moral, ela é apenas prática. Eu digo, meu Deus, o dia que existir alguma decisão prática sem significado moral, existirão gatos que voam, galinhas que botam ovos públicos e assim por diante. Quer dizer, o mundo será outro. No mundo real, esse isolamento nunca existe. Ele só existe no sentido da brincadeira de criança, onde você se isola das circunstâncias reais e você cria um mundo fictício no qual você é o Batman, ou sei lá, é o Rei Arthur, etc, etc, durante aquele tempo. Quer dizer, é uma concepção teatral da realidade. E quanto mais se vive dentro desse mundo teatral, mais você vira um cara histérico que só acredita no que você imagina e não no que você está realmente percebendo. Então vamos lá. O privilégio da noção de existência explica-se pela sua noção mediana. Ela faz o liame entre o ser e a realidade. O que é a realidade? A realidade é aquilo que já está aí, e que não pode mais voltar atrás. Para um minuto para pensar nisso. Tudo o que aconteceu, desde que o mundo foi criado, absolutamente tudo, nada mais vai desacontecer. Está fixado de uma vez para sempre. Não há nada que você possa modificar. E por outro lado existe o ser, que é a subjetividade criadora e a liberdade integral, a liberdade divina. E o ser humano está colocado entre uma coisa e a outra. Ele participa de uma e participa da outra. E essa é outra noção fundamental do filosofia do Lavelle, que é a participação. Nós somos constituídos de uma participação no ser e de uma participação na realidade. Com efeito, é porque há seres cujo surgimento no mundo se apoia sobre um ato de liberdade reinvestido a cada instante, que aparece uma disjunção entre o ser e os seres. Não, se fosse o reino da liberdade total, tá certo? Nenhum ser seria nada de uma vez por todas. Ele seria aquilo que Deus determinasse a cada instante. Deus, por assim dizer, o recriaria a cada instante, dando-lhe novas possibilidades que ele não tem. Na verdade, Deus faz isso o quê? Com os seres humanos. Só com os seres humanos. Pelo exercício da liberdade, você descobre novas e novas possibilidades que você não sabia que tinha. Mas isso acontece com o ser humano. Nunca se viu uma tartaruga fazer isso, uma lagartixa, um leão, um elefante ou uma montanha. Nunca fizeram. Eles são o que são, está determinado. O circuito das suas possibilidades está delimitado para sempre. Essa última distinção entre o ser e os seres, ou os entes, antes de ser lançada na conta do ser mesmo, releva em primeiro lugar da experiência de vida. Torna-se claro que só o ser humano existe, ou seja, os outros têm apenas realidade. Deus tem o ser, ele é o ser, e os outros são a realidade e têm a realidade, mas nós temos existência. Quer dizer, o existir significa participar do ser e da realidade e
mediante os arranjos que você faz na realidade, né, marcar ali a presença do ser através da sua liberdade e da sua autocriação. Existe a possibilidade de que alguma pesquisa científica demonstre que nós não temos liberdade alguma e que todas as nossas decisões estão predeterminadas? Só existe se o indivíduo que apresentar essa prova provar também que a decisão que ele tomou de buscar essa prova também já estava predeterminada. Senão, o que ele está fazendo? Ele está demarcando uma área de fenômenos, separando-a do conjunto da realidade e, com base na observação dela, tirando conclusões que ele extrapola para o restante da realidade. Mas conclusões das quais ele mesmo, nas suas decisões, está excluído a priori, porque ele não é um ente da realidade, ele é o observador universal, o sujeito absoluto. Então, eu só falo com o Pirandello, mas não é uma coisa séria, é? Quer dizer, investigações desse tipo não são intelectualmente sérias. São brincadeiras, né, de pessoas que querem provar que os outros são apenas coisinhas, mas ele não é uma coisinha. Ele nunca pode ser uma coisinha. Né? Então, quer dizer, isso é o exemplo da total irresponsabilidade cognitiva. E eu já expliquei para vocês na última aula o que é a filosofia. A filosofia é a responsabilidade cognitiva elevada ao seu grau máximo, ao grau máximo do que é possível a cada etapa da vida e do conhecimento humano. Diferentemente da noção de realidade, a de existência não se presta à definição, mas tão somente à intuição e à reflexão. Mas isso é óbvio, porque a existência é a nossa forma de ser. Tá certo? Nós só podemos defini-la por algumas das suas propriedades. Quer dizer, não é propriamente uma definição. É um indicador para que você, é um índice de reconhecimento, ao que permite você reconhecer que você está falando da existência e não da realidade. Para falar com propriedade, não existe conhecimento possível dessa dupla de noções, ser e existência. Elas exigem ser experienciadas, quer dizer, isso surge da experiência, e a experiência pode ser meditada e esclarecida, mas ela nunca pode ser inteiramente dominada intelectualmente. Porque se você dominasse intelectualmente esse conjunto, você se transformaria automaticamente no sujeito absoluto que tudo observa e não é condicionado por nada. E isso é autocontraditório. Portanto, como a existência está se desenrolando nesse mesmo momento, você não tem como defini-la e enquadrá-la. Você pode meditar a experiência e como você medita as suas próprias decisões, de maneira a tornar aquilo intelectualmente mais claro. Mas você nunca chega a ter um domínio intelectual completo da situação. E não se iluminam senão para aquele que lhes dá um sentido ao assumir sua liberdade. Ou seja, se você não assume a sua liberdade, então você quer se ver como coisa e, portanto, você quer obter uma explicação causal externa, científica de você mesmo, que lhe permita dominar-se integralmente. Mas como você não pode dominar integralmente, porque você ainda está vivo e a sua existência ainda não terminou, e você não sabe como ela vai terminar, então o que você está tomando como se fosse domínio da realidade é apenas o isolamento da sua mente dentro do universo de brinquedos. Então é uma polícia de avestruz, né? Nesse sentido, a existência implica sempre uma consciência desperta e é sempre a de um eu em busca de si mesmo. Ou seja, se não há consciência desperta e não há um eu em busca de si mesmo, não há conhecimento da realidade, não há conhecimento do ser, não há nada. Só existe a construção de universinhos de brinquedos, teatrinhos mentais. É claro que esses teatrinhos mentais podem ter até um prestígio intelectual muito grande, mas no fundo não passam disso, não passam de brincadeira. E algumas dessas brincadeiras, às vezes, determinam o destino de milhões de seres humanos.
Então, por exemplo, ele inventa um mundo melhor e quer construí-lo a ferro e fogo. Né? E daí sai de baixo. Né? Quem está embaixo é que vai aguentar tudo o que vem por cima. Então, essas brincadeiras, elas sempre terminam muito mal. Vocês imaginam o que aconteceria se, por exemplo, o Dr. Daniel Dennett, né, tivesse algum poder sobre a sociedade humana? Ele está convencido de que toda a nossa experiência da realidade é falsa. E somente as ciências, especialmente aquela que ele pratica, podem nos dizer o que é a realidade. Nós todos estamos na fantasia e só ele está na realidade. Você imagina se esse sujeito tivesse poder? Ou seja, tudo aquilo que você sabe de você mesmo não vale. Só vale o que ele diz de você. Então, nunca houve na história humana uma presunção de poder mais megalômana, mais psicótica, tá certo? Que deveria ser respondido com imediata internação hospitalar. Mas, como ele não expressa isso em termos de poder, mas expressa em termos de um discurso científico que parece inocente, deixa o homem continuar falando. A hora que ele tiver meios de realizar isso, daí você vai ver o que vai ser, o que vem em seguida. Isso é muito pior do que Karl Marx ou tudo mais que já aconteceu. Então, agora uma citação do Lavelle, número 10. O ser não se revela a nós senão na experiência da existência, como aquilo que afunda e ao mesmo tempo a ultrapassa. Ou seja, você ter a consciência de que a sua liberdade está sendo, por assim dizer, insuflada em você o tempo todo, por uma instância que tem a liberdade ilimitada e absoluta, e que, portanto, transcende você. Esta aqui é a substância da existência humana. Na sua liberdade não tem causa externa, mas ela tem uma causa que a transcende. Mais adiante ele vai dizer que nós temos que nos livrar, vamos dizer, das analogias espaciais. Quando nós falamos fora, dentro, acima, nós estamos usando analogias espaciais, mas são só analogias. Não é isso? Nós sabemos que as determinantes biológicas ou sociais, essas realmente vêm de fora. Tá certo? Mas a sua liberdade, ela não vem de fora. Ela não é uma causa externa que se impõe a você. É uma liberdade que você tem quando você quer, mas que ao mesmo tempo nada externo explica. Então ela vem de uma instância que não é propriamente externa, mas que transcende você. E é justamente dessa esfera transcendente que você puxa mais liberdade na medida que você aceita e quer a liberdade e a exerce. Isso aqui eu recomendei uma aula atrás, que você se lembrar disso na hora que você reza. Quer dizer, quem reza em você é a pessoa livre. Não é o ente real externo. O ser não se revela a nós senão na experiência da existência como aquilo que afunda e ao mesmo tempo ultrapassa. Mas a experiência da existência é a experiência mesma da participação. É a experiência do ser na medida precisamente em que ele pode se tornar um eu que é o meu. Ou seja, o ser se expressa na criação de um eu que vai ser a minha essência no fim das contas. Então, você imagina como pode ser desastroso para a autocriação desse eu você acreditar no pragmatismo brasileiro e acreditar que existe uma zona, por assim dizer, moralmente neutra e existencialmente neutra, onde você pode tomar decisões por considerações meramente pragmáticas. 11. A experiência da existência vai muito além da simples apropriação de um ser por ele mesmo. Através desse movimento de apropriação, opera-se o mistério metafísico da manifestação do ser por meio daquilo que Lavelle chama a participação. Ou seja, é o ser mesmo que está se manifestando em você e através de você, e, portanto, é justamente através dessa participação e através dessa autocriação do eu, ou autocriação da sua essência, que você vai ter alguma ideia do que é o ser em si mesmo. É só por esse, não há outro meio de acesso.
O ser não se mostra jamais enquanto tal. Ele é secreto e não manifestado. Mas na medida em que ele se dá em partilha, ele se manifesta indiretamente. Ou seja, é somente através do exercício da nossa liberdade que nós podemos ter algum acesso ao que é o ser. O próprio da existência é precisamente obrigar o ser a se manifestar como um efeito do ato mesmo pelo qual ele se constitui. Dito de outro modo, o ser é aquilo sob cujo fundo e aquilo graças ao qual o eu de cada um de nós surge e toma consciência de si mesmo. Então, ainda é aquele famoso verso do Paul Claudel. Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Porque ter um eu não é uma coisa que se possa explicar externamente, não faz parte da realidade. Nenhum bicho tem um eu, nenhuma pedra tem um eu. Dito de outro modo, nenhum bicho ou pedra tem uma biografia pessoal. Nenhum deles vai se construindo ao longo da vida uma essência no qual ele se tornará e que será a sua identidade definitiva. Não a sua identidade inicial, que é determinada por fatores externos, mas a identidade final. Ou seja, quem você se tornou. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.